Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus. Esses dias eu postei um vídeo onde eu perguntava a algumas pessoas quantas vezes o galo cantou antes de Pedro negar o Senhor Jesus. E tanto no vídeo, as respostas que deram, quanto nos comentários, foram respostas variadas. Então, vou estar mostrando aqui na Bíblia, que é o que importa, qual é a resposta certa. Quantas vezes o galo cantou antes de Pedro negar o Senhor Jesus? E os quatro evangelhos falam sobre esse acontecimento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro vão narrar esse acontecimento sobre Pedro negar o Senhor Jesus. Porém, eu vou ler segundo escreveu Marcos, vou ler no livro de Marcos. Por quê? Porque Marcos é o que mais detalhou na hora que Pedro negou o Senhor Jesus, em questão de quantas vezes ele negou e de quantas vezes o galo cantou. Como ele foi o que deu mais detalhe nesse sentido, então, para a resposta do vídeo, vou estar lendo em Marcos. Primeiro, a gente vai ler Marcos, capítulo 14, versículo 30. Diz assim: E disse-lhe Jesus, aqui, colocando o contexto, é o Senhor Jesus falando com Pedro. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Então, o Senhor Jesus falou para Pedro, antes do galo cantar duas vezes, três vezes você vai me negar. Essa é a afirmação que o Senhor Jesus fez para Pedro. Agora, vamos para Marcos 14, versículo a partir do 66, que é quando Pedro nega o Senhor Jesus. E vamos ver como que aconteceu. Diz assim: E, estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e, vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Bom, como a gente viu, chega a criar e fala: Você estava com Jesus Nazareno. E Pedro nega conhecer o Senhor Jesus. Ele nega a primeira vez. Depois que ele negou a primeira vez, o galo canta a primeira vez. Então Pedro nega uma vez, depois o galo canta uma vez. Depois Pedro nega a segunda vez e depois nega a terceira vez. Depois que Pedro negou a terceira vez, o galo canta a segunda vez. Então Pedro negou três vezes, o galo cantou duas. Porém, antes do galo cantar, Pedro já tinha negado uma vez. Primeiro Pedro nega, como a gente viu, primeiro Pedro nega, depois o galo canta. Então, quantas vezes o galo cantou antes de Pedro negar o Senhor Jesus? Não cantou nenhuma vez, porque primeiro Pedro negou, depois o galo cantou. Total de vezes que Pedro negou, três vezes. Total de vezes que o galo cantou, duas vezes. Quantas vezes o galo cantou antes de Pedro negar? Nenhuma vez. Agora, uma outra coisa também muito importante referente à Bíblia. Muitas pessoas questionam se Mateus, Marcos, Lucas e João narram esse acontecimento, por que eles narram de maneira diferente se eles estão falando da mesma coisa? Tem gente que questiona por que a história que é contada por Mateus não é exatamente a mesma história contada por Marcos, Lucas e João. E não só aqui, várias vezes eles vão repetir a mesma história, porém vão contar um pouco diferente. E é bem simples a resposta. Pensa comigo, se você vai na igreja com um amigo seu, bota aí uma média de 2 horas de culto. Quando vocês chegam e vocês vão falar como que foi o culto, você e o seu amigo vão falar exatamente a mesma coisa, exatamente cada palavra, igualzinho? Não vai. Você vai falar do culto segundo o teu ponto de vista. Você vai falar do culto pegando aquele hino que você gostou. Vai falar daquele grupo que cantou e você gostou. Na hora da pregação, você vai pegar aquele ponto que o pregador falou e que você gostou. Você vai falar sobre o culto segundo o teu ponto de vista. Já o teu amigo vai falar daquele hino que ele gostou, às vezes não vai ser o mesmo hino que você vai falar,
Quando for falar da pregação, talvez ele pegue em um outro ponto da pregação, que não foi o ponto que você pegou. Ou seja, duas pessoas que vivenciou a mesma coisa, estamos falando do mesmo culto, porém, na hora de narrar o que aconteceu, vai ser duas coisas diferentes. Um vai pegar por um ponto e o outro por outro. Talvez você fale de como é que o pregador pregou muito bem, como é que Deus usou o pregador. Já o teu amigo, talvez ele fale que durante a pregação tinha pessoas distraídas mexendo no telefone. E vocês vão estar falando do mesmo culto. Não tem um que está mentindo e um que está falando a verdade. Simplesmente, um falou sobre algo que aconteceu e o outro falou sobre a outra parte. Aí entra um ponto que eu falo muito aqui na igreja. E isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é só o livro de Mateus, não é só o livro de Marcos, não é só o livro de Lucas, não é só o livro de Gálatas, não é só o livro de Tessalonicenses. Não, a Bíblia Sagrada é todos os livros. Ou seja, eu devo ler toda a Bíblia. E quando uma história se repetir em mais de um livro, eu devo ler essa história nesses livros aonde se repete. Porque um detalhe que Marcos falar, talvez Lucas não fale. Um detalhe que Lucas falou, talvez Mateus não falou. Um detalhe que Mateus falou, talvez João não falou. Quando eu leio a Bíblia toda, quando eu leio a mesma história, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vou ter cada vez mais detalhe do que aconteceu e vou entender cada vez melhor a história. Então, não leia só uma parte e acabou. A Bíblia é para ser lida toda, pois é a palavra de Deus. E aí, gostou? Deixe aí nos comentários o que você achou. E se você quiser ver o vídeo que eu estou falando, o link para ele vai estar aqui na descrição. Fica com Deus.